Atualmente, o câncer de pulmão é o que mais mata e significa 18,4% de todas as mortes por câncer no mundo, superando o câncer de mama e colo retal, que possuem um programa de triagem. Dos acometidos pela doença, apenas 15% dos pacientes continuam vivos após 5 anos do diagnóstico, pois cerca de 70% dos casos têm situação avançada quando descoberta. Um fator altamente associado ao tabagismo, que embora esteja diminuindo em países ocidentais, ainda representa 23% dos adultos, e que na sua maioria foi iniciado ainda na adolescência. Assim, espera-se que o câncer de pulmão e outras doenças relacionadas ao consumo de tabaco permaneça como um problema por décadas. Condução de estudos e seus objetivos. Com a dificuldade de diagnóstico precoce do câncer de pulmão, alguns estudos foram conduzidos no sentido de tentar estabelecer o melhor método de triagem. Nos Estados Unidos, o National Lung Cancer Screening Trial, NLST, procurou comparar a tomografia computadorizada de tórax com a radiografia simples como método de detecção precoce do câncer de pulmão. Nesse estudo, que contou com mais de 50 mil participantes, o grupo que realizou tomografia apresentou 20% de redução da mortalidade quando comparado ao grupo que realizou o raio-x simples. Em relação ao teste holandês-belga de triagem de câncer de pulmão, Netherlands Leuven's Lung Cancer Screening Onderzoek, NELSON, trata-se de um estudo de base populacional, randomizado e iniciado em 2000, teve por objetivo avaliar se o uso de tomografia computadorizada de baixa dose de radiação, como triagem para câncer de pulmão, em pacientes assintomáticos com alto risco, levaria a uma redução na mortalidade. O Nelson contou com registros populacionais de 4 regiões selecionadas entre os Países Baixos e a Bélgica, 606.409 pessoas de idades entre 50 e 74 anos foram abordadas com um questionário geral e uma breve informação sobre as pesquisas em 2003, período do primeiro recrutamento, e 2005, segundo período de recolhimento de informações e recrutamento. Desse valor, 150.920 retornaram os questionários respondidos, e delas, 30.959 eram elegíveis para a continuidade do estudo. Essas pessoas consideradas elegíveis foram convidadas para participar da pesquisa, que consistia em estudo randomizado. Delas, 15.822 pessoas que declararam um termo de consentimento esclarecido passaram por randomização inicial, razão de 1:1, no período de dezembro de 2003 a julho de 2006. Dessas, 13.195 eram homens, correspondendo à análise primária, e 2.594 eram mulheres, correspondendo à análise de subgrupo. Excluíram-se do estudo pacientes que reportavam problemas de saúde severos ou moderados e inaptidão para subir 2 andares, massa ponderal igual ou maior que 140 kg, câncer renal presente ou passado, melanoma, câncer de mama, diagnóstico de câncer de pulmão nos últimos 5 anos ou, ainda, uma tomografia computadorizada no último ano. Dentre os critérios de elegibilidade, pode-se falar que incluíram pacientes fumantes ou ex-fumantes, no caso, pacientes que deixaram o hábito de fumar entre 10 anos ou menos, com consumo de mais de 15 cigarros por dia por 25 anos ou mais, ou, ainda, mais de 10 cigarros por dia por mais de 30 anos. O estudo inicialmente focou em homens, considerando que, no início dos anos 2000, a população de mulheres elegíveis para o estudo era pequeno, já que o fumo era menos prevalente e também bem menos intenso em mulheres. Vale ressaltar que das 15.822 pessoas, 30 participantes morreram logo após entregarem o termo de consentimento, porém antes da primeira randomização, conforme constava nas informações realizadas no Centro de Pesquisa dos Países Baixos e com o Centro Holandês de Genealogia e Estudos Heráldicos. Portanto, a pesquisa contou formalmente com um total de 15.792 pessoas devidamente elegíveis e orientadas. Pode-se dizer, em geral, que existiu a divisão em 2 grandes grupos, o grupo que passou pelo screening com tomografia computadorizada e o grupo controle.
De janeiro de 2004 a dezembro de 2012, o grupo de screening foi convidado a passar por 4 rodadas de tomografia computadorizada com baixa dose para screening de câncer de pulmão. A primeira no T0, ou seja, logo no início do estudo, e as demais no primeiro, terceiro e quinto ano e meio. A baixa dose consistiu, a princípio, no sistema de tomografia computadorizada 16 multidetector e, posteriormente, no sistema 64 multidetector, sem uso de contraste. Todas as imagens foram analisadas pelo Centro Médico Universitário de Groningen, através de um software semi-automatizado. O grupo controle, por sua vez, não passou por qualquer screening. Após o período mencionado de screening, fez-se acompanhamento desses 2 grandes grupos, sendo a informação necessária para o follow-up de 5, 7, 10 e 11 anos obtidas através da base de dados nacional. Agora falaremos sobre os resultados. Começando pelas características dos participantes masculinos. 13.195 homens foram escolhidos aleatoriamente para os grupos de triagem e controle, sendo a idade média de 58 anos e 44,9% eram ex-fumantes. A triagem foi feita a partir da realização de 22.600 tomografias. 9,2% dos diagnósticos foram indefinidos e exigiram a repetição do exame. É importante registrar que 467 das 22.600 tomografias computadorizadas foram positivas, ou seja, apresentaram sinais de neoplasia pulmonar. Assim, foram feitos outros exames pelo pneumologista e diagnosticados 203 cânceres de pulmão. O valor preditivo geral do teste de triagem foi de 43,5%, apontando que 264 dos 22.600 participantes apresentaram falso positivo. Sobre câncer de pulmão em participantes masculinos. Aqui é importante salientar que no segmento de 10 anos, a incidência cumulativa foi de 5,58 casos por 1.000 pessoas a ano, totalizando 341, com data de diagnóstico conhecida entre os participantes do grupo de triagem. Já no grupo controle, foram 4,91 casos por 1.000 pessoas a ano, somando 304 cânceres de pulmão com data de diagnóstico conhecida. Em relação ao estadiamento do câncer de pulmão, de todos os cânceres detectados no grupo de triagem, 46,8% eram estágio 1A. Já no grupo controle, apenas 6,9% do total, o que sugere a tomografia como exame capaz de realizar diagnóstico precoce. Já em relação ao estágio 4, dos 203 pacientes diagnosticados com câncer de pulmão no grupo triagem, 9,4% estavam em estágio 4, e dos 304 pacientes diagnosticados com câncer de pulmão no grupo controle, 45,7% apresentavam o estágio 4, o que reafirma a hipótese da tomografia como um bom protocolo no combate à alta mortalidade apresentada pelo câncer de pulmão. Além disso, a maioria das neoplasias de pulmão detectadas pela triagem eram adenocarcinomas, sendo 52% no grupo de triagem e 43,8% no grupo controle. Para embasar os resultados, foram apresentados gráficos. O gráfico A mostra a incidência cumulativa de câncer de pulmão de acordo com o ano de acompanhamento desde a randomização. Já no gráfico B, podemos observar a mortalidade cumulativa por câncer de pulmão de acordo com o ano de acompanhamento desde a randomização. A causa da morte foi definida pelo Comitê de Causa de Morte, se possível, ou pelos registros de estatísticas vitais. Sobre a mortalidade, ao longo dos 10 anos de segmento, 156 homens participantes do grupo de triagem e 206 do grupo de controle morreram de neoplasias pulmonares, com significância estatística de 0,01. Além disso, foram apresentadas outras causas de morte: neoplasia distinta de pulmão, doenças cardiovasculares, respiratórias, doenças do aparelho digestivo, endocrinológicas, nutricionais e metabólicas, doenças neurológicas, causas externas ou ainda causas de morte desconhecida, totalizando 13,93 óbitos por 1.000 pessoas ano no grupo de triagem e 13,76 óbitos por 1.000 pessoas ano no grupo controle. Por fim, os resultados mostraram a análise de dados do subgrupo de mulheres, o qual apresentou taxa de mortalidade de 0,67. Já no grupo com participantes masculinos, essa taxa corresponde a 0,78. Foi possível observar uma taxa de mortalidade por câncer de pulmão nos 10 anos de acompanhamento
menor no grupo de triagem ao grupo controle, 2,5 mortes por 1.000 pessoas ano, aos que não foram submetidos à triagem, 3,3 mortes por 1.000 pessoas ano. Entre os homens, a adesão média à triagem por tomografia computadorizada foi de 90%. Em média, 9,2% dos participantes rastreados foram submetidos a pelo menos uma tomografia computadorizada adicional. Pelo menos 87,6% dos participantes do sexo masculino foram submetidos a 3 exames. Foi possível afirmar, de acordo com os resultados de mortalidade do estudo, que a triagem por tomografia computadorizada de volume levou a uma mudança significativa para os cânceres nos estágios inferiores no momento do diagnóstico. Vamos falar agora dos pontos positivos do estudo. O Nelson, por apresentar intervalos de repetição da tomografia maiores quando comparados com o NLST, que repetia no grupo experimental anualmente o exame, possui como vantagem garantir menor exposição à radiação, necessitar de uma menor estrutura e apresentar menores custos. Ao apresentar uma avaliação tomográfica crescente com intervalo inicial de 1 ano, posteriormente de 2 anos e ao final de 2 anos e meio, não apenas avaliou a redução da mortalidade ligada à triagem, como também identificou que, em média, 2 anos seria a periodicidade mais adequada para o intervalo entre os exames. Com um período maior entre os exames, o Nelson também diminui o sobrediagnóstico, diminuindo a exposição desnecessária de pacientes ao tratamento. Limitações do estudo. A amostra não apresentava um número equivalente entre homens e mulheres, porque apenas um pequeno número de mulheres se encaixava nos critérios estabelecidos. Outro ponto importante é em relação ao sobrediagnóstico de câncer de pulmão que a tomografia de triagem apresenta. No grupo experimental, o sobrediagnóstico converteria sem necessidade pessoas em pacientes, expondo ao tratamento pessoas que não necessitariam dele. Os hábitos de tabagismo entre o grupo experimental e o grupo controle não coincidiam. No grupo experimental, os participantes fumaram por mais tempo. Apesar disso, a relação maços-anos dos dois grupos era semelhante. Apesar de ter significância estatística, a pesquisa em questão estudou uma população muito específica das regiões da Holanda e Bélgica, que dificulta que os resultados possam ser extrapolados para a população mundial, que conta com uma diferença étnica muito mais abundante. O rastreamento do câncer de pulmão por meio da tomografia computadorizada de baixas doses de radiação, muito embora apresente sobrediagnóstico e tenha limitação para a detecção de nódulo a partir de 4 milímetros, coloca-se como uma possibilidade de aumento do número de diagnósticos precoces de neoplasias malignas, causando redução significativa da mortalidade. No entanto, é importante ressaltar que o sobrediagnóstico possui um impacto substancial em gestão de saúde pública e em contas públicas como um todo, graças ao encarceramento do sistema, ocasionando tanto pelo aumento do número de exames complementares solicitados, quanto também do número de procedimentos mais invasivos, em lesões que, longe do contexto de sobrediagnóstico, seriam indolentes à vida do paciente, caso não fossem removidas. Nesse sentido, portanto, não apenas causaríamos uma quebra do princípio bioético de não maleficência, quanto também incorreríamos em maior ônus das contas públicas. Concluindo o artigo, a necessidade de se desenvolverem mais estudos sobre esta forma de rastreio em oncologia.